2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ceintures violettes. Donc c'est vous 10 qui ont commencé à 5 ans. C'est bien. Et après les autres qui suivent. Bom. Donc, para mim, eu comecei jiu-jitsu com 11 anos de idade e cheguei aqui na Europa para estudar. E aí eu estava com uma... O que eu traduzi aí? O que eu traduzi? Traduzir, não sai? Beleza? Então eu cheguei aqui na Europa com 18, cheguei aqui para estudar. E nessa época eu treinava em uma academia aqui, chamada com o Patrick, treinava com a galera que estava lá, mas eu não conseguia fazer com os alunos o que eu achava que eles deveriam ter, o tipo de treino que eles deveriam ter. Que é o treino que eu tive no Brasil desde os 11 anos de idade. E que aí depois disso eu criei uma escola lá em Krainen, que lá eu conheci o Massai, o Doré, o Samir, o Cenoura, o outro Samir, o Akal. Boss eu já conheci de antes. E depois disso a gente mudou para cá, depois de 1 ano e meio de treino lá. E après ça, 1 an et demi, on est venu tous ici. Aí eu conheci o Divino, conheci o Ahmed agora esse ano. Ahmed, il est rentré cette année. E depois foi conhecendo os outros. Limonada, que veio para cá, que são as pessoas que treinaram mais. Ce sont les gens qui se sont plus entraînés. Então, que é Divino para mim e o Limonada. Que, Divino e Limonada. Que são os dois alunos que mais treinaram durante todo esse tempo. Que aprenderam com um tempo muito curto de jiu-jitsu. Avec un temps assez court de jiu-jitsu. Já finalizaram a faixa preta. Ils ont déjà finalizaram, já treinaram com um cara muito bom aqui que veio para cá treinar e sentiram que os caras estavam bons. O Massai foi campeão europeu. Massai é campeão europeu. Então a gente está fazendo um bom trabalho. Donc on fait un très bon travail. Mas tudo isso aqui, mais tout ça, não sou só eu sozinho. Il n'y a pas que moi qui a fait ça tout seul. São vocês. C'est vous. Então que a responsabilidade agora que eu estou dando 10 faixas roxas. Donc la responsabilité que je porte maintenant sur les 10 ceintures mauves, é que a gente continue esse trabalho aí para frente. C'est qu'on continue ce travail dorénavant. Formando outros alunos, formando outras escolas. E é esse o trabalho. Tem espaço para todo mundo. O objetivo é que o jiu-jitsu cresça. C'est ça le message. Il doit y avoir espace pour tout le monde. L'objectif, c'est que le jiu-jitsu grandisse. Donc a Malícia é uma academia neutra. La Malice, c'est une académie neutre. Que tem aqui meu amigo que treina o Alexandre, tem o Eric, il y a Eric, tem também o Pablo que eu queria agradecer. Il y a Pablo que eu queria agradecer, ele falar. Ele contribuiu ao treino dos alunos durante quase 1 ano, 8, 9 meses. Il a contribué assez de temps à mes élèves durant presque 1 an. E é uma trajetória longa. C'est une longue trajetoire, mas que vale a pena. Mais qui a valu la peine. Agora, eu estou muito feliz, para mim é um momento muito especial. Maintenant, je suis très content, c'est un moment très spécial pour moi. Porque fazem hoje 5 anos, no dia que eu comecei a dar aula. Ça fait 5 ans que je commence à donner cours. E eu consegui formar hoje então 10 faixas roxas de nível. Donc, après 5 ans, je réussis à faire 10 ceintures mauves avec un niveau assez bon. E tem gente que pegou faixa roxa antes, mas eu acho que esse é o momento de pegar realmente a faixa. Il y a des gens qui ont pris la ceinture avant, mais pour moi, ça c'est le moment. Aujourd'hui la compétition. É agora que vocês estão maduros. C'est maintenant que vous êtes prêts. Mature. Mature. Agora
falou, Maintenant, ce moment de début, uma faixa é o início de uma nova vida. Né? Então, para mim, a faixa preta foi o debut do Jiu-Jitsu, foi o começo da faixa do Jiu-Jitsu. chaque ceinture est un début à une nouvelle vie. C'est comme pour moi la ceinture noire, ça a été le début d'une autre histoire. De uma nova história que eu estou criando agora. Então, a gente vai fazer aí o... Quem vai pegar, então, vocês 10, eu queria agradecer também, são 11 faixas roxas. Désolé, c'est 11 ceintures violettes. Porque a Roxana foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui na Bélgica. Roxane, c'est une des premières personnes que j'ai Que connues en Belgique. na academia que eu estava antes, ela já treinava lá. Ela me conheceu com 18 anos, 17 anos. Dans l'académie où moi je m'entraînais au début, elle était déjà là. Donc elle m'a Elle connu était quand déjà j'avais ceinture 18 ans. Elle était E déjà ceinture para violet. mim foi uma honra que ela tenha me acompanhado aqui Donc pour moi c'est un grand honneur qu'elle nous a accompagnés ici. e que ela progrediu muito durante esses últimos tempos. Qu'elle a beaucoup fait de progrès durant ces ans. E aí agora essa nova tropa de elite aí, o Suru, Temporal, Mike, Pedrinho, que já estão de faixa azul, d'élite là, Soro, Michael, tout le monde, que também estão muito bom, muito duro, les ceintures bleues qui sont aussi de niveau, qui sont aussi très bons, que às vezes tem nível de faixa roxa, mas que vão ter que representar a academia aí de faixa azul. qui parfois ils ont le niveau d'une ceinture violette, mais ils doivent représenter le nom de l'académie avec une ceinture bleue. E aí, pour les nouveaux élèves, qui ont pris depuis un an, para os novos alunos, depois de um ano aí estão treinando, faixa azul, para a maioria dos que estão aí. Donc les élèves qui sont blanches depuis un an, qui s'entraînent bien, c'est aussi des petites ceintures bleues. Agora o momento mais doloroso é o corredor polonês. Maintenant c'est le moment le plus douloureux, c'est le corridor polonais, Beleza? le couloir polonais. A gente vai dividir metade para o lado de lá e metade para o lado de cá. La moitié d'un côté et la moitié de l'autre. Agora a gente vai começar com os membros graduados, então que vai pegar a faixa azul vai ser o Arthur, On va commencer par les ceintures blanches. todos que estão lá atrás, Tous ceux-là qui sont là-bas derrière. menos o Tur, todos nós vamos pegar a faixa azul, beleza? Então todo mundo vai tomar fachada hoje. Donc tout le monde aujourd'hui va ramasser des ceintures. Ça va? Donc on va faire d'abord regarde, on va faire d'abord le couloir, ok? Tout le monde va passer dans le couloir. Après on va faire une file et moi je vais donner avec Alexandre e o Eric a faixa para a pessoa e vai tomar as quedas. Il y aura moins de coups de ceinture. Hein? Il y aura moins de coups de ceinture. Parce que si les gens sont... Non, tout le monde va donner un coup de ceinture. Deux coups de ceinture. Ça va, allez, on se lève. C'est bien ce que ça va. Olé! Ah putain, je bloque la ceinture. Dá um pauzinho aqui em cima. Faixa roxa aí, ó. Senão a gente vai cansar. Não, mas